esse tempo todo, hein, gente, eu tô gravando todos os trabalhos de vocês. Dá uma sensação de que o STF tem decidido de forma progressista, ou está decidindo, ou está se manifestando nesse sentido, não de maneiras conservadoras, porque se fosse conservador, em termos do aborto, falaria, não, a dignidade da pessoa humana tem mais peso, né? Perdão, o direito à vida tem mais peso lá do aborto. E no caso aqui do conflito na transfusão de sangue, um posicionamento conservador, que seria o que o Gibson falou, um posicionamento que valorasse, né, desse um valor maior às religiões, aquelas crenças realmente, né, seria no sentido da dignidade. E aí é o oposto que acontece. Interessante, eu não sei se eu passei esse tema para vocês, da discussão sobre a maconha, sobre a liberação da maconha, passei, né? Então, eu vou só adiantar aqui, às vezes o grupo já pega esse argumento. Mas um grupo, ou em outra turma, falou uma coisa que eu achei tão interessante, que eles falaram assim, que o cigarro, né? Que o cigarro, ele veio muito glamorizado, né? Ele já chegou, assim, no Brasil e nos países de uma forma geral com muito glamour, porque era uma prática dos ricos, dos brancos e tal. E a maconha, que ela era uma prática que ela já entra subjugada, né? Porque era um costume que vem de países de terceiro mundo, normalmente países de maioria negra, então quando ela vem, já existe uma carga preconceituosa em cima da maconha, que não teria ali em cima do tabaco. Será que por isso o tabaco foi ok, foi regularizado e tudo bem, e a maconha não? Não sei, mas me veio essa questão aí do conservadorismo versus, né, assim, os pensamentos mais progressistas. Não é interessante essa discussão, se a gente parar para analisar dessa forma, né? E frente às religiões, será que só o fato de ser uma religião que não é da maioria, né? É uma religião ali que afeta a uma parte específica da população, será que as pessoas já não têm um olhar com mais preconceito mesmo, crítica, igual o Gibson falou? Também tem a questão do sangue, né, professor? Eu falei com a senhora no início. Na concepção do Testemunho de Jeová, o sangue é a vida. Uhum. Para eles, o sangue é a vida e é isso que importa. E ponto final. Já para os médicos, a medicina, o sangue é o responsável por manter as células em bom estado. Então, é necessário o corpo humano. Então, eles vão, pelo médico, vai querer fazer a transfusão de sangue de qualquer forma. E o Testemunho de Jeová não vai aceitar porque ele acredita que o sangue é a vida. Então, E aí, ele vai ficar como, então? Como que vai ser resolvida essa questão, né? Só continuar a pergunta do Eustáquio, ele falou o seguinte: a quem cabe solucionar, o médico, a sociedade ou o paciente? Na realidade, Eustáquio, como que ficaria essa situação? Quem tem que se manifestar sobre o assunto é o Poder Judicial, né? Assim, entender, é uma interpretação que só aqueles ministros lá do STF que poderiam dar essa compreensão o que a Constituição Federal quer dizer, né? Então, na verdade, não é uma decisão que cabe só ao médico e que cabe só ao paciente. Ela, de fato, cabe ao STF, no caso, como ali fiscalizador da Constituição Federal, falar qual que é a interpretação devida. O problema é que até o STF não é fácil decidir esse tipo de coisa, né? Esses assuntos que a gente está discutindo são assuntos que também demoram e têm demorado anos no STF, né? Anos no STF, por quê? Porque eu também não tenho essa resposta da noite para o dia, né? Então, assim, o STF teria que se manifestar, a gente teria que regularizar o pensamento para dar mais segurança jurídica para o médico, por exemplo, concordar em não fazer a transfusão de sangue. Não sei se vocês se lembram, mas na discussão que a gente teve sobre o aborto de fetos anencéfalos, quem que entrou com a ação? Né? Quem entrou com a ação? Foi
como é que fala? Né? Esqueci quem que entrou. A Confederação dos Servidores, dos Profissionais da Medicina e de Enfermagem, ou dos profissionais de saúde hospitalar, alguma coisa assim. Por quê? Porque eles se sentiam inseguros de realizar ou o procedimento do aborto ou não realizar, né? Era uma insegurança jurídica. Então, o que eles fazem? Eles entram com a ADI, né? Com a ADI, no caso foi a DPF 54, desculpa. Eles entraram com a DPF para quê? Para ouvir do judiciário qual é a opinião do judiciário, para então eles terem segurança jurídica em fazer aquele procedimento. Então, essa pergunta, Eustáquio, é muito pertinente, né? A quem cabe solucionar? Será que o médico ele detém dessa força toda de falar que ele não vai fazer a transfusão ou que ele vai fazer a transfusão mesmo sem o paciente quiser, mesmo sem o paciente querer? E ainda, será que cabe ao próprio paciente decidir o que vai fazer com ele? Né? Sinceramente, eu acho que o STF que tem que dar esse posicionamento. Depois que o STF der esse posicionamento, vai garantir uma segurança jurídica aí para ambas as partes, que seja para exigir o não procedimento, que seja para fazer. Aí o César falou, mas ter direito à vida não é um dever. Olha que loucura. Deixa eu pensar nisso aqui, César. Ter direito à vida não é um dever. É um direito. Mas é dever do Estado, sim, zelar pela vida. É sim. Bom, não sei. Acho que né? Alguém também que está sem nome. Gente, quando vocês entram sem nome, vocês têm que colocar o nome de vocês aqui, ó. Entrei também não apenas um direito baseado numa convicção religiosa, mas também as consequências futuras na vida dessa pessoa, na vida dos familiares que optaram por seguir esse caminho. Realmente, é o que eu falei. O problema é a dignidade. Como que a pessoa, né, Gibson, vai fazer o procedimento e vai viver com dignidade dentro daquela comunidade, né? Aí não tem, porque aí ele vai ser excluído, ou então vai ser visto aí com maus olhos, digamos assim, né? O Eustáquio, você quer falar alguma coisa? Você tá levantando a mãozinha, você quer falar ou você quer só escrever? Bom, acho que é só escrever, não sei se ele tá me ouvindo. Eustáquio. Bom, que mais? Espera rapidinho, deixa eu só ler para vocês aqui. Mas colocamos em questão a questão do conceito de vida humana. Peraí. A Constituição Federal de 88 é altamente progressista. Penso que a dignidade humana está calcada nos ideais iluministas e liberais desde o século XVIII, que centra na liberdade da vontade e no direito de ter satisfeitas as necessidades básicas para viver. E o Estado deve garantir isso. Por isso, a vontade e o desejo do paciente deve ser respeitado, mas no dever do cidadão. Ah, não, aqui já é o César. Aqui, Eustáquio, deixa eu te falar, você está fazendo teoria do Estado esse semestre? Vocês estão estudando teoria do Estado esse semestre? Então? Sim. E isso aí que você falou é exatamente teoria do Estado, né? Então, eu não sei exatamente qual o ponto que vocês estão, mas eu também dou aula de teoria do Estado, só que eu dou para o primeiro período, né? Porque agora a grade mudou, então eu dou teorias do Estado para o primeiro período. E o que eu falo com eles sempre, né, Eustáquio, é mais ou menos isso que você falou. Na realidade, eu não vou entrar nisso aqui agora, óbvio que não, mas se a gente voltar lá nos ideais iluministas, de liberdade, igualdade, fraternidade, a gente percebe que na formação dos estados, esses ideais iluministas, eles vêm como se fosse assim uma evolução, né? Primeiro no Estado de direito liberal, preza-se pelos direitos ligados à ideia de liberdade. Depois da formação do Estado de direito social, preza-se pelas ideias ligadas à igualdade. E a gente vai entender que no momento de formação de Estado, do Estado democrático de direito, preza-se as ideias ligadas à fraternidade. Então,
se antes eu estou falando de liberdade lá no Estado de Direito Liberal, quando eu já entro aqui na Constituição de 88, que em tese ela marca o Estado democrático de direito, não é isso? Ela vai tentar trazer ideais mais de pluralidade, de diversidade de vidas, de respeito às crenças religiosas, né? De respeito a diferenças de orientação sexual, de respeito a diferenças de gênero. Então, ela, de fato, ela é mais progressista, né? Então, por isso que a nossa disciplina, na verdade, ela tem tudo a ver com teoria do Estado, né? Basicamente, anda junto, né? Então, esse comentário seu foi muito, muito, muito pertinente, tá, Eustáquio? Em Pode 97, falar. outro argumento também que eles usam é que em 97, na Europa, houve uma convenção para decidir sobre a proteção dos direitos humanos e da dignidade do ser humano em face das aplicações da biologia e da medicina. Lá, no artigo 5, né, desse documento que saiu dessa convenção, fala o seguinte: qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu consentimento livre e esclarecido. Essa pessoa deve receber previamente informações adequadas quando o objetivo e a natureza da intervenção, bem como suas consequências e riscos. Então, o médico, nesse caso aqui, é o caso da pessoa que está consciente. Então, o médico tem que passar todas as informações para o paciente. Fala, é isso, isso e isso. Então, eles baseiam nisso. Tem muito médico que não faz isso. Ele infringe a liberdade, a dignidade da pessoa, optando pelo que ele acha melhor. Ele fala, não, esse é o procedimento que tem que ser feito e faz, e não preocupa com essa questão. Pessoal, muito interessante. Eu adorei os argumentos que vocês levantaram. Vocês têm mais alguma coisa para colocar? Pessoal, vocês querem perguntar mais alguma coisa para o grupo? Tem alguém que está com a mão levantada? Eu não sei se é pergunta. E é o 677-200. Então, eu não sei quem que é a pessoa. Tá com a mãozinha levantada aqui para mim. Não sei se foi sem querer ou se quer fazer alguma pergunta. Se quiser, pode fazer. E o Eustáquio continuou aqui falando, né? Nesses casos, o médico é o meio, não o fim da ação. Não é o fim, né, Eustáquio? Mas está nas mãos dele essa decisão. Você imagina se ele decide errado ali, na hora, né? Não, vou abrir mão aqui e não fazer a transfusão de sangue do cara. Que isso, gente, né? Tipo assim, e aí? E aí, então, tinha um procedimento possível e o direito à vida, eu entrego isso aí para... seja lá para quem? Porque o Estado tem que prezar pela vida, né? Inclusive, eu até me pergunto um pouco, tá, meninos? Aí também é uma questão só pessoal. Será que nos hospitais públicos, não sei, tô questionando aqui, não sei também se vocês fizeram esse tipo de pesquisa, mas será que nos hospitais públicos esse procedimento seria diferente dos hospitais particulares? Será que no hospital particular eles teriam uma tendência a respeitar mais a vontade do paciente, nos hospitais públicos teria uma tendência de respeitar mais uma obrigação estatal? Será? Não sei. O que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Porque no particular, como você falou, é particular, a pessoa já está pagando, então o médico, ele vai aceitar, entre aspas, ele vai aceitar o que o paciente quer. No público, não. No público, o médico, ele muitas vezes ele age... Porque igual eu tô falando, o dever do Estado é cuidar das pessoas. Ele vai querer livrar dele. Já no particular, ele vai ter mais respaldo, acredito eu. Ou não, porque também o hospital particular vai ficar morrendo de medo de ser processado de um jeito, e se ele deixa de fazer esse tipo de coisa, gente, a chance de cair um processo nesse médico é muito grande. Mas no particular, pode colocar na cláusula do contrato, por exemplo. Tá? No público não existe, não tem essa hipótese. Eu não sei. Eu fico muito na dúvida. É uma questão que me intriga particularmente muito, né? Embora eu sempre coloco, tipo, poxa, então se eu estiver obrigando as pessoas a isso, eu estou tirando delas a liberdade da crença religiosa. E por acaso a crença religiosa deles fala que não pode ter esse tipo de procedimento, por acaso, né? Mas é muito complicado. Agora, pode falar.
Então, é o que você falou, que o STF tem que se posicionar diante disso aí, porque é um conflito entre princípios constitucionais e também de instrumentos de controle social, que é o direito e a religião. Então, vai além disso, tem que realmente se posicionar para respaldar o médico dessa situação, porque eu acredito que o médico, ele também, na situação, ele encontra dificuldade, por mais que ele está vendo, Ficar tá com na medo, carteirinha, né? como testemunho de É. Jeová, como espinho de sangue e tudo mais, ele pode, muitas vezes, ele Eu, pode. particularmente, ia morrer de medo de não fazer um procedimento. E não é morrer de medo de ser processado, né, gente? Não é só isso. Poxa, é uma vida, né? Eu formei para proteger vidas, eu fiz um juramento lá na graduação, eu simplesmente não vou fazer o que tiver ao meu alcance para proteger essa vida? Muito delicado, né? E aí, pessoal, querem fazer mais alguma colocação? Francisco, Dara? É só comentando também nessa discussão que a insegurança jurídica ela é muito grande porque não repercute só na área civil. Ela repercute tanto na área civil quanto administrativa dentro do Conselho de Criminal. Medicina e do criminal, que é o mais sério para o médico. É complicado. Professor, somente o médico ele responde, mas o hospital e no caso também o Estado, né? No caso do SUS, o Estado, eles podem entrar sim com o processo, a família. Na realidade, quando o médico ele vai fazer qualquer procedimento, ele tem que saber, ele tem que conhecer. É como perguntar ao paciente se ele possui alergia a algum medicamento. Então, tem que conferir a documentação do paciente. O paciente ele tem uma família e informar a família. Então, assim, são procedimentos que fazem passo a passo. Você não pode simplesmente, uma urgência, vou doar, já pegar o sangue. Não, não é assim. Tem que todo consultar antes, saber se a pessoa Será? compatibilidade. Professora, é muito complicado, porque como que você vai agir assim na hora lá, principalmente? Ó, pensa só, o cara chega acidentado, teve um acidente, tá aquela loucura no hospital, todo mundo lá correndo para salvar as vidas das pessoas, né? O médico, ele age com o que tá nas mãos dele, né? Então, assim, normalmente, todas essas cirurgias muito grandes, né, gente? Por que a gente doa sangue? Né? Porque a necessidade de sangue nos hospitais é grande, porque sempre que você tem perda de sangue, você tem que ter a transfusão de sangue. Não estou falando naquelas situações, né, que é uma escolha, fazer uma hemodiálise, né, mudar, ter aqueles procedimentos de mudança de sangue, né, que trocam o sangue, não sei o quê. Não estou falando isso, eu estou falando nessas situações assim de não escolha. E ainda tem uma outra coisa que eu ainda nem comentei, mas que é, por exemplo, a criança, né? Imagina se eu tenho que fazer esse tipo de coisa em uma criança. Os pais podem decidir pela morte da criança, do filho? Sim. Eu vi um caso assim, eu pesquisei. Eu vi um caso e a criança era contra, a criança não queria. Na realidade, a criança ela queria o sangue. Ela queria o quê? Desculpa, cortou. A criança ela queria o sangue, mas os pais não autorizaram. E aí, por exemplo, o Ministério Público não poderia entrar na justiça até pedir a perda do pátrio poder desses pais? Sim, mas o caso ele não chegou a esse patamar. Entendi. Resumindo, a criança recebeu o remédio lá que eles oferecem, ele não era tão grave assim, então a criança não teve nenhuma sequela, né? Mas fica essa questão mesmo do próprio MP entrar em discussão, a própria família rever, mas assim, a gente tem que mesmo assim, colocar em posicionamento do paciente, porque se a gente não tiver no lugar da pessoa e da família, você assim vai se entregar muito fácil às situações. Acaba que você não vai ter palavra, você não vai condiz aquilo que você fala. Então, assim, ou é ou não é. Ou não tem meio termo nessa situação. Ou você segue aquilo à risca, ou você nem precisa ter causa. Muito difícil, né? É um tema muito difícil.
Porque eu acredito, assim, e vocês, pessoalmente, os 3 representantes aí do grupo, pessoalmente, o que é que vocês fariam? O que é que vocês acham que vale mais? Sim, professora, eu frequentei algumas vezes quando eu era criança, e eu tenho alguns familiares que são, tanto assim, que eu conversei com uma tia minha hoje, ela não segue tão fielmente, mas ela é totalmente contra. Uhum. Ela não fica mais no salão, mas nisso eu até falo para ela que parece que fez uma lavagem cerebral nela. Mas assim, ela é totalmente contra. Eu, assim, não. Eu não. A pessoa tem que ser muito justa naquilo. Eu não me vejo à beira da morte recusando um tratamento. São alternativas, Até entendeu? porque na hora do vamos ver, tudo muda, né, gente? Na hora do vamos ver, né? Com certeza. E a pessoa nem por isso pela cabeça. E assim, a minha opinião é essa, né? Eu estudei bastante para entrar na minha cabeça, não que eles são corretos, mas assim, eu ainda não consigo, tanto foi um dos motivos, assim, não estranho, porque eles não são só com doação de sangue, eles não comemoram o aniversário, eles não vão em festa de aniversário. Então, assim, são coisas que eles têm lá, as leis que eles seguem, que são meio assim, que eu acho que eu não me adaptaria. Então, essa questão da doação de sangue é um fato pelo qual eu não me adaptaria. Eu acredito que seja uma liberalidade da pessoa, né? Se ela quer submeter a isso, então, como a vida é dela, então eu tá não tudo vejo bem. problema. Gibson, e você? A pessoa tem que, eu falei no início, não preciso concordar, tem que entender e respeitar. E eles querem seguir dessa forma, ainda mais que é uma coisa pessoal deles, é a vida da pessoa que está em risco. Lógico. Então, na semana que vem, na discussão do grupo de eutanásia, eu vou chamar vocês 3 de novo, porque eu quero, no final, perguntar a opinião de vocês. Tá? Ok. Vou deixar vocês aí pensando nisso, nessa, principalmente o Gibson e o Francisco. Não tô falando que vocês estão certos e estão errados, gente. Eu nem sei o meu posicionamento, tá? Eu, de fato, se eu estivesse no lugar de vocês, eu estaria encrencada, porque eu não sei falar exatamente o que eu penso sobre isso. Mas eu quero, depois que o grupo discutir, eu quero que vocês lembrem dessa fala, né? Se a pessoa quis, ela tem a liberdade, o direito à liberdade de escolha, a liberdade de crença. Então, se ela optou por isso, ela pode, ok? Então, está atingindo somente ele, não é o caso de uma religião extremista que sai matando os outros, que nem tem umas por aí pelo mundo. Ele. Eles estão falando deles mesmos, né? É o direito dele, ele não está infringindo outra pessoa. Pode acarretar um processo político na questão do médico, mas eu não concordo com eles por isso mesmo. E aí, ok. Não, muito interessante, muito interessante. Não consigo falar para vocês qual que é o meu posicionamento. Eu precisaria estudar isso muito para ter um posicionamento. Do pessoal espírito banda, eu não tenho que concordar com eles, eu não tenho que concordar de fazer os trabalhos que eles fazem, acender, colocar farol com brilhar tudo mais, mas eu tenho que concordar, eu preciso entender um pouco. Entendi. Se eles querem fazer, querem continuar, ok. Tudo bem. É assim que eles... Legal, pessoal. Gostei do nível de pesquisa de vocês, gostei das intervenções. Então, na próxima aula, eu acho que o grupo de eutanásia, se não me engano, não tenho certeza qual que é os 2 temas o tema que vai ser discutido, mas aí porque eu quero fazer essa mesma pergunta, essa liberdade individual que está sendo tão levantada em outra situação também, tá? Mas muito legal. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Espero que tenha acrescentado. O César está falando que o tema da próxima aula vai ser da maconha, então só na quinta-feira. Mas legal. Então, pessoal, beijos, boa noite. Até terça-feira. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Pode crer.